No JBN de hoje, você vai ver a evolução dos casos de coronavírus no primeiro mês da doença no Brasil. E você vai ver também que a Câmara dos Deputados aprovou um projeto que dispensa o atestado médico ao trabalhador que tenha sido infectado pelo novo coronavírus ou que tenha tido contato com pessoas infectadas. E nós vamos te mostrar também um novo aplicativo desenvolvido pelo Ministério da Saúde para tirar dúvidas e desmentir fake news sobre o novo coronavírus. E ainda a ajuda para trabalhadores informais por causa da pandemia do novo coronavírus aumenta. Novo projeto prevê o pagamento de R$ 600 por mês. E no caso da mulher que for chefe de família, o valor pode dobrar. O JBN de hoje já está no ar. Olá, seja muito bem-vindo ao Jornal Boa Notícia desta sexta-feira, 27 de março. Hoje a gente começa falando que um mês depois que o primeiro caso de coronavírus foi confirmado no Brasil, o país já tem mais de 3 mil contaminados. Desde então, cerca de 400 pessoas precisaram ser internadas por causa da doença, quase 90% delas em estado grave. O gráfico apresentado pelo Ministério da Saúde mostra a evolução da doença no Brasil ao longo dos dias. Esse gráfico da esquerda mostra a evolução de casos no Brasil por dia. Então nós temos aqui, desde o dia 26 de fevereiro até o dia 26 de março, tivemos um acumulado, um número crescente de casos. Então nós saímos aí em um mês de monitoramento de um caso para 482 casos por dia. Segundo o secretário, os números serão ainda maiores quando mais pessoas começarem a ser testadas no país. A gente pode observar desde o dia 26/2, essa curva vem crescendo ainda, está no começo, e em percentual nós temos aqui 20% em relação ao dia de ontem. Isso vai estar oscilando e vai estar sendo muito influenciado pela disponibilidade dos testes, da quantidade de testes e da circulação viral em cada localidade. Segundo o Ministério da Saúde, os próximos 30 dias serão os mais complicados, já que estamos no início da pandemia no país. Previsão que nós vamos ter 30 dias muito difíceis. Provavelmente nós estejamos aí na fase crítica da pandemia. Nós não vamos começar a reduzir os casos em 30 dias. Nós temos uma estimativa maior para ter a redução dos casos. Vamos enfrentar isso. A previsão de número de casos é muito difícil de fazer. Tem gente fazendo previsão que no final desses 30 dias nós vamos ter 50 mil casos, que nós vamos ter não sei quantos óbitos. Essas simulações, por enquanto, são muito precoces para a gente fazer. O pico da propagação do novo coronavírus vai coincidir com a época em que duas outras doenças se espalham com muita força no Brasil, a gripe e a dengue. Por isso, a situação precisa de ainda mais cuidados. No Brasil, a curva de coronavírus vai acontecer no momento do pico de influenza. Então, nós vamos ter uma tempestade perfeita. Então, o número de casos vai aumentar significativamente e teremos co-circulação de dois vírus simultâneos, mas com sazonalidade muito igual, muito próxima uma da outra. E o Ministério da Saúde traçou o perfil das pessoas mais afetadas pela doença. Segundo o órgão, 68% dos mortos em decorrência do coronavírus são homens. Idosos e pessoas com histórico de doenças respiratórias também estão na lista dos mais vulneráveis. Vocês podem observar que as curvas estão mais elevadas para os óbitos a partir de 60 anos, mas ela fica muito mais intensa entre 70 anos ou mais. Por isso que a gente está recomendando que as pessoas acima de 60 anos devem ficar em isolamento, cumprir as orientações e ficar em isolamento voluntário domiciliar. Quando nós olhamos os casos graves,
nós temos uma frequência maior de homens comparado com mulheres, 58 em relação a 42, e em relação aos óbitos, 68% são homens, 32% são mulheres. Para tentar amenizar os impactos e diminuir a curva de contaminação, o Ministério afirmou que 45 milhões de máscaras já foram compradas. E a Câmara aprovou um projeto que dispensa o atestado médico ao trabalhador que tenha sido infectado pelo novo coronavírus ou que tenha tido contato com pessoas infectadas. Quem tem mais detalhes sobre isso para a gente é o Pedro Henrique Rabelo. É com você, Pedro. É isso mesmo, Wilker. Apesar de garantir o afastamento sem o atestado médico por 7 dias, o texto obriga o funcionário a informar o seu patrão imediatamente. Isso é muito importante que se deixe bem claro. A medida vale enquanto durar essa emergência pública devido à pandemia do coronavírus. Se o funcionário for recomendado a ficar em quarentena, resguardando a sua saúde em casa, ele poderá apresentar até o 8º dia alguma dessas opções. Pode ser uma justificativa válida, pode ser um atestado médico, pode ser também um documento da unidade de saúde, no caso, a unidade do SUS mesmo, vale também essa justificativa, ou então um documento eletrônico que possa regulamentar, mas tem que ser autorizado, aprovado pelo Ministério da Saúde. Vale dizer que esse texto ainda precisa passar pelo Senado para depois sim ser sancionado pelo presidente da República. Então é mais uma informação importante, já que estamos passando por esse momento delicado devido à pandemia do coronavírus. Eu volto com você aí no estúdio, Wilker. Muito obrigado pela participação, Pedro. E um mês depois que o primeiro caso no Brasil foi registrado, o Ministério da Saúde lançou um aplicativo que vai disponibilizar informações sobre a Covid-19. O sistema utiliza a plataforma do WhatsApp. A ferramenta usa mensagens automáticas para interagir. O foco principal é esclarecer as dúvidas mais frequentes da população sobre o coronavírus. Nós vamos lançar agora um aplicativo utilizando a plataforma do WhatsApp, em que as pessoas poderão se comunicar com um robô que vai nos fornecer uma série de informações sobre a própria doença, como é que faz a prevenção, as formas de contaminação, tratamento, protocolos de atendimento e também sobre fake news. É muito simples. As pessoas devem cadastrar no seu celular, se for no celular, elas devem cadastrar no celular esse número de telefone que está embaixo, 61 9938 0031. Ao cadastrar esse número, automaticamente vai baixar já vai ter o aplicativo e a pessoa poderá, nesse aplicativo, fazer interações para consultar qualquer uma dessas situações que nós vamos ver mais adiante. Se for utilizar o computador, não precisa fazer o cadastro desse número. Entra direto naquela página que está escrita logo em cima, da Saúde Responde, e vai baixar isso no computador. Dessa forma também pode ter esse relacionamento com a nossa base de dados e com esse robô. O serviço funciona 24 horas por dia. Há informações sobre a doença, transmissão, sintomas, prevenção, diagnóstico e tratamento. Além disso, o mecanismo ainda vai ser usado para desmentir notícias falsas. Em um dos tópicos, o aplicativo trata sobre o isolamento domiciliar. Mesmo sem falar exatamente a quem essa medida é recomendada, o sistema explica as condutas que devem ser adotadas. A ferramenta foi desenvolvida por meio de uma parceria entre o Ministério da Saúde e o Facebook. Outros países também contam com o sistema. E agora a gente faz um giro para te atualizar sobre a situação da pandemia do novo coronavírus pelo mundo. Acompanhe. O G20, grupo dos 20 países com maiores economias do mundo, realizou uma reunião por vídeo por conta do atual surto de coronavírus. Durante o encontro virtual, o G20 afirmou que fará o que for preciso para superar a crise do coronavírus, inclusive injetando 5 trilhões de dólares na economia global.
Os líderes do grupo se comprometeram a implementar e financiar todas as medidas de saúde necessárias para proteger a vida, minimizando os danos econômicos e sociais e evitar interferências sem necessidade no comércio internacional. O coronavírus já infectou mais de 470 mil pessoas em todo o mundo e matou mais de 21 mil. Hospitais de Paris se prepararam para o pior surto de coronavírus. De acordo com o chefe de uma unidade de saúde, o pior ainda está por vir. De acordo com estimativas, este cenário deve chegar entre 4 e 24 de abril. Por conta disso, os hospitais se prepararam para uma grande onda de pacientes críticos no período. Um trem de alta velocidade foi adaptado em hospital para transferir pacientes graves para o oeste do país. A França já tem mais de 25 mil casos confirmados e mais de 1.300 mortes. Em toda a Europa, a pandemia tem colocado os sistemas públicos de saúde sob pressão. Um hospital em Leganés, na região de Madrid, entrou em colapso devido à superlotação de pacientes com a Covid-19. De acordo com um médico que trabalha no local, a unidade de saúde está completamente saturada e pacientes mais estáveis estão sendo transferidos para outros hospitais. O número de casos de coronavírus na Espanha subiu para mais de 56 mil. 4.100 pessoas já morreram. O governo espanhol encomendou o equivalente a mais de 2 bilhões de reais em máscaras, luvas e kits para testes de coronavírus. O primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, testou positivo para o coronavírus. No início de março, ele causou polêmica quando afirmou que continuaria apertando as mãos das pessoas, inclusive em um hospital. O primeiro-ministro, que está isolado em casa, apresentou sintomas leves ontem. Funcionários do governo que tiveram contato com o primeiro-ministro aguardam resultados dos exames para confirmar que estão com a Covid-19. Durante uma coletiva de imprensa no Palácio do Planalto hoje, os presidentes do Banco Central, Caixa Econômica Federal e BNDES anunciaram medidas econômicas de enfrentamento à crise em decorrência do novo coronavírus. O Banco Central anunciou crédito para pequenas e médias empresas. O banco vai financiar 2 meses de folha de pagamento. O limite é de até 2 salários mínimos por empregado. As empresas beneficiadas não vão poder demitir os funcionários durante esses 2 meses. O programa financia 2 meses de folha de pagamento, 2 meses de folha de pagamento, e o volume é de 20 bilhões. 20 bilhões por mês, 40 bilhões em total, 20 bilhões em cada mês, 2 meses. Bilhões. Isso vai beneficiar 1,4 milhões de empresas, 12,2 milhões de pessoas. O programa é limitado a 2 salários mínimos. O que significa isso? Quem ganha 1 salário mínimo continua ganhando 1 mínimo. Quem ganha 2 mínimos vai ganhar 2 mínimos. Quem ganha 3 passa a ganhar 2 mínimos, ok? Então o limite é 2 salários mínimos. Já a Caixa anunciou que vai reduzir os juros do cheque especial e o cartão de crédito. A taxa passa de 7% para 2,9%. Nós reduzimos cheque especial e o rotativo do cartão de crédito. O que é o rotativo do cartão de crédito? Quando você tem um problema e não consegue pagar o seu cartão, você vai pagar em 3 anos, 36 meses. Esta taxa até ontem estava em 7,7% ao mês. Foi também para 2,9% ao mês. O que significa? Que a população em geral vai ter mais dinheiro sobrando para poder pagar as suas contas. Já o presidente do BNDES anunciou que o banco aprovou uma linha emergencial de crédito para as empresas de saúde. A medida deve custar até 2 bilhões de reais aos cofres públicos. Então essa linha vai passar a ser disponibilizada na semana que vem. Já temos cerca de 30 empresas mapeadas para absorver esse recurso e a grande vantagem dessa linha é uma flexibilização extrema em taxas, garantias e prazos e, naturalmente, os recursos dessa linha serão utilizados na crise do combate ao coronavírus. E agora a gente vai para o intervalo bem rápido e a seguir você vai ver que a ajuda para trabalhadores informais por causa da pandemia do coronavírus aumenta. Novo projeto prevê o pagamento de R$ 600 por mês. Os detalhes eu trago para você já já. O amor do Pai Eterno está presente em todo lugar e a missão da FIP é levar esta mensagem adiante.
E tudo isso só é possível graças à nossa união. Reze conosco, ajude a fazer o bem. Faça parte desta família de amor. Estamos de volta com o JBN de hoje. Muito obrigado pela sua companhia. A Câmara dos Deputados aprovou um projeto que prevê o pagamento de R$ 600 por mês aos trabalhadores informais por causa da pandemia do novo coronavírus. A mulher que for mãe e chefe de família receberá o dobro disso, R$ 1.200. E quem traz mais informações para a gente é a Daiane Rodrigues. Daiane. Olá, Wilker, eu sigo de casa, mas é claro que auxiliando para trazer informações para os devotos e devotas do Divino Pai Eterno. A proposta do governo era de R$ 200 para os trabalhadores informais, mas o Congresso aumentou para R$ 600. O texto segue agora para aprovação no Senado, mas ainda não há data para análise dos senadores. O pagamento do auxílio emergencial vai para até 2 pessoas da mesma família. Segundo estimativa, o impacto fiscal com o auxílio da União vai ser de 43 bilhões por 3 meses. O cálculo não prevê ainda a questão das mães chefes de família, que podem receber o benefício em dobro. O projeto mostra que trabalhadores autônomos que recebem benefícios previdenciários, seguro-desemprego ou alguma renda do governo, exceto Bolsa Família, não têm acesso ao benefício. Nas últimas semanas, o Congresso e o Senado têm trabalhado com propostas neste combate ao coronavírus para evitar que a crise se alastre no país. É com você no estúdio. Obrigado, Daiane. Agora a gente muda um pouco de assunto para falar sobre o projeto Igrejas Irmãs, que é visto como uma das maiores forças missionárias da Igreja no Brasil. Fundado em 1972, ele tem sido desenvolvido até hoje. Confira os detalhes agora na reportagem. Por todo o Brasil, a Igreja realiza um trabalho de parceria e unidade entre as dioceses. O projeto Igrejas Irmãs existe para que nenhuma comunidade seja prejudicada com a falta de religiosos para o trabalho no dia a dia. O projeto Igrejas Irmãs é da CNBB e tem como objetivo ajudar uma igreja que tem pouco clero com aquela que tem mais condições de prestar esse serviço, oferecendo padres para ajudar ali naquela diocese mais carente. E isso se faz através de um acordo recíproco para poder dar condições de um atendimento regular para a diocese que mais precisa. Levar um padre a mudar de cidade, estado ou até mesmo o país faz parte da vida do religioso. É aí que entra a missão de servir a Deus, perto ou longe da sua cidade natal. O padre primeiro tem que ter espírito missionário, né? Não basta simplesmente ter uma formação para trabalhar em uma paróquia da sua diocese, mas estar aberto a ajudar outras dioceses a ser igreja e com espírito missionário, e por isso eles acrescentam esse dom que é a missão. E também a própria diocese que acolhe, que precisa, deve ter também essa capacidade de integrá-lo ali na própria realidade, com o clero, com a pastoral de conjunto, etc. Dom Francisco é hoje o bispo da Diocese de Ipameri, beneficiada pelo projeto Igrejas Irmãs. Era necessário a chegada de novos homens para ajudar no trabalho evangelizador, já que a demanda exigia. Nós somos, na verdade, agraciados porque o trabalho ajuda missionária na vida das paróquias de nossa diocese tem sido muito proveitosa, muito boa, tem somado, tem ajudado enormemente na evangelização. O projeto Igrejas Irmãs foi fundado no Brasil em 1972 e é considerado uma das maiores forças missionárias. Com 42 anos de existência, o maior foco sempre foi levar para a região amazônica religiosos para estarem perto das comunidades desamparadas. Mas não significa que outras dioceses sejam beneficiadas. É o caso de Ipameri, em Goiás, que poderia estar com uma realidade mais difícil se não fosse este projeto. A presença dos padres da Diocese de São João da Boa Vista tem trazido para nós uma riqueza extraordinária e ajudado enormemente na evangelização, no trabalho das nossas paróquias. Os padres que vêm, se inserem
ao ritmo, ao rosto da Igreja Diocesana de Ipameri. O projeto faz darmos atenção a um caminho fundamental para o segmento da Igreja, a vocação. Religiosos que se entregam de corpo e alma a Cristo e que se tornam fundamentais para não faltar padres nas igrejas pelo Brasil. Então é muito bacana se ver essa comunhão, um diálogo e uma união da igreja no Brasil em cuidado com a necessidade de dioceses que estão necessitadas, como a nossa, por exemplo. A experiência está acontecendo na vida do padre Robson Juliano. Ele estava na Diocese de São João da Boa Vista, em São Paulo. Comunidade privilegiada, já que conta com um clero numeroso. Ele se colocou à disposição do bispo para ajudar e agora terá como missão participar da Diocese de Ipameri, aqui em Goiás. Surgiu no meu coração o desejo de ir além, né? Ir aonde precisa de padres. E me coloquei à disposição do meu bispo, né? Dom Vilar, e com esse acordo entre as igrejas irmãs, fui designado para cá. A minha intenção de pano de fundo é essa, de fazer essa experiência, né? De uma nova cultura, uma nova realidade, uma realidade onde, né, com tão poucos padres, né, uma realidade diferente. Então, a gente está aí, já estou aqui há pouco mais de um mês, né, quase 2 meses, vai completar 2 meses agora, dia 16. Então, ainda estou experimentando essas primícias ainda desse trabalho, né, dessa missão. O projeto Igrejas Irmãs passa uma mensagem para todos nós, que é necessário assumirmos a missão. Pelo batismo, somos missionários e perto de nós podemos ter pessoas ou comunidades que necessitam da nossa participação, sejam jovens, adultos ou idosos. A igreja sempre estará aberta para receber a ajuda de quem quer participar. Chegou a hora de conferir as principais notícias do Papa Francisco com o nosso correspondente em Roma, Silvonei José. Acompanhe comigo. Alô, amigos da TV Pai Eterno em todo o Brasil. O que a igreja faz no tempo do coronavírus? Diante da emergência sanitária desencadeada pela pandemia do Covid-19, a igreja em todo o mundo ativou todas as suas dimensões, materiais e espirituais, sem esquecer os mais pobres e vulneráveis numa grande corrida de solidariedade e cuidado. Quando falamos de caridade, o pensamento corre espontaneamente para a carteira no bolso e para o gesto de 2 mãos diferentes. Uma destinada a dar esmola, a outra a recebê-la. Mas no dicionário cristão, a caridade não é só isso. Ela tem 1000 aspectos, 1000 rostos, até o sacrifício extremo da própria vida, como tantos médicos, religiosos, sacerdotes que perderam a vida por causa do Covid-19 e aos quais o Papa dirigiu seus pensamentos em mais de uma missa na Casa Santa Marta. Aqui na Itália, entre os destinatários dessas obras de caridade colocadas em campo pela Igreja, estão os doentes, mas também os trabalhadores precários, as famílias desfavorecidas, os idosos solitários que nem sequer podem ir às compras e os favoritos de Deus, que a crise atual corre o risco de fazer cair no esquecimento. Na missa na Casa Santa Marta, no dia de ontem, Francisco dirigiu o seu pensamento aos anciãos sozinhos, aos trabalhadores precários e aos que realizam uma função social e podem ser acometidos pelo coronavírus. Francisco rezou a fim de que o Senhor nos ajude a vencer o medo nesse tempo caracterizado pela pandemia. Nesses dias de tanto sofrimento, há tanto medo, disse o Papa. O medo dos anciãos que se encontram sozinhos nas casas de repouso ou no hospital ou na casa deles e não sabem o que pode acontecer. O medo dos trabalhadores sem trabalho fixo que pensam como prover o alimento a seus filhos e veem a fome chegar. O medo de tantos agentes sociais que nesse momento ajudam a sociedade a seguir adiante e podem pegar a doença. Também o medo, os medos de cada um de nós. Cada um sabe qual é o próprio. Na homilia, comentando a primeira leitura extraída do livro do Êxodo que conta o episódio do bezerro de ouro, Francisco falou dos ídolos do coração. Ídolos por nós escondidos muitas vezes de modo astucioso.
ressaltando que a idolatria nos faz perder tudo, nos faz perder os próprios dons do Senhor. A idolatria nos leva a uma religiosidade errônea. Em seguida, pediu para se fazer um exame de consciência para descobrir nossos ídolos escondidos. A idolatria, disse o Papa, faz você perder tudo. Mas alguém poderia dizer, mas eu não tenho ídolos em casa, tenho o crucifixo, a imagem de Nossa Senhora, que não são ídolos. Não, não são. Mas a pergunta que hoje devemos fazer é, qual é o ídolo que você tem no seu coração? Nós sabemos esconder os ídolos, como fez Raquel quando fugiu de seu pai e os escondeu na sela do camelo e entre as roupas. Também nós, entre as nossas roupas do coração, escondemos muitos ídolos. A pergunta que gostaria de fazer, disse Francisco, é: qual é o meu ídolo? Aquele meu ídolo do mundanismo. E a idolatria chega também à piedade, porque eles queriam o bezerro de ouro não para fazer um circo, não, para fazer adoração. Prostraram-se diante dele. A idolatria leva você a uma religiosidade errônea. Aliás, muitas vezes o mundanismo, que é uma idolatria, faz você mudar a celebração de um sacramento numa festa mundana. Um exemplo, disse o Papa, uma celebração de casamento. Você não sabe se é um sacramento, onde realmente os recém-casados dão tudo e se amam diante de Deus e prometem ser fiéis diante de Deus, ou se é uma exposição de modelos, como um ou outro estão vestidos. Um exemplo. A pergunta é, quais são os meus ídolos? Cada um tem os seus. Onde os escondo? Peçamos ao Senhor, finalizou o Papa, a graça de conhecer nossos ídolos. E se não podemos expulsá-los, ao menos colocá-los de lado. E as consequências do coronavírus não poupam nem mesmo a Terra Santa. A Basílica do Santo Sepulcro, em Jerusalém, foi fechada. Após as medidas restritivas adotadas em 21 de março, chegam agora novas disposições. A emergência do coronavírus forçou os chefes das igrejas responsáveis pela Basílica a divulgar um novo comunicado para informar que as celebrações das comunidades greco-ortodoxa, latina e armênia continuarão regularmente, embora, por razões de segurança e para evitar a propagação do Covid-19, serão bloqueadas para os fiéis. A pandemia do coronavírus continua a matar milhares de pessoas em todo o mundo. Atenção especial aqui para a Itália, para a Espanha, países que vivem horas muito difíceis. Nos países lusófonos, destaque para Angola, que decretou na quarta-feira o estado de emergência. E esse foi o JBN de hoje. Muito obrigado pela sua audiência. Um ótimo fim de semana para você. Lembrando que segunda-feira nós estamos de volta e é claro que eu conto com a sua companhia. Até lá.